Oi pessoal, meu nome é Igor, ceramista, e hoje eu vim mostrar para vocês os processos de como eu produzo uma peça em cerâmica. Bom, o primeiro passo, a gente deve escolher o barro que a gente vai trabalhar. Eu já compro de uma empresa especializada, que faz essa extração, são diversas cores, ela já tem ali uma temperatura indicada para queima. Depois que a gente pega esse barro, a gente vai fazer o preparo dele para depois fazer a modelagem da peça. Para iniciar esse processo de preparo do barro, eu primeiro separo a quantidade certa que eu vou precisar para trabalhar. Depois disso, eu inicio a sova do barro. Essa sova é muito importante para a gente uniformizar a umidade, compactar esse barro e eliminar qualquer tipo de bolha de ar que tem ali, pois ela compromete na modelagem e caso fique alguma que a gente não veja, ela acaba comprometendo essa peça na própria queima. Depois que eu faço o preparo do barro, eu já consigo ir para a modelagem. E para isso eu utilizo, na maioria, duas técnicas principais, que é a utilização do torno e a modelagem com placas. Nessa modelagem por placas, eu abro o barro como se ele fosse uma pizza. Eu utilizo as réguas para me ajudarem a fazer com que ele fique numa espessura uniforme, e o pano é justamente para que o barro não fique grudando na mesa e nem no rolo. Aqui eu estou modelando uma saboneteira, mas o intuito desse vídeo não é para mostrar o passo a passo de como eu construo ela, e sim compartilhar um pouquinho do processo. Ela basicamente ficaria assim. Já essa é a modelagem que eu utilizo o torno. Eu sou suspeito a dizer, mas é a minha técnica preferida. Eu venho aprendendo sozinho e vendo vídeos na internet, ainda não pude ter aulas presenciais, mas tenho me encantado cada vez mais. Eu gosto bastante dessa técnica porque ela permite uma variedade de possibilidades, digamos assim. Eu consigo construir muitas peças diferentes e é bastante prazeroso. Depois que a gente faz essa modelagem, a gente precisa deixar a peça secar. E dependendo da peça, o ideal é a gente fazer uma secagem controlada. É uma secagem, por exemplo, eu não posso colocar no sol, porque eu posso comprometer a peça, ela pode rachar, ela pode trincar, então é bastante perigoso. O primeiro ponto de secagem a gente chama de ponto de couro. É um ponto que a peça já está dura, já tem uma estrutura, eu consigo dar acabamento nela, polimento, por exemplo. É o ponto que a gente geralmente cola alças de xícaras, coloca pés, dependendo de que peça for, para então a gente deixar secar ela completamente. Depois do ponto de couro, é o ponto que a gente chama de ponto de osso. A peça já está totalmente seca e preparada para queima. Isso é um detalhe bastante importante, que a gente não pode colocar no forno uma peça úmida, por exemplo, porque tem grandes riscos de dar problema. Geralmente ela pode trincar ou até mesmo explodir. Então cuidado. Agora falando sobre a queima, a primeira queima da peça, depois que ela já está totalmente seca, é a queima que a gente chama de queima de biscoito. Ela ganha dureza, fica extremamente porosa e áspera também. Você vê que eu já consigo trabalhar com ela, ela não é mais frágil. E é nesse ponto que eu passo para a aplicação do esmalte.
caso, né, seja uma peça esmaltada. O esmalte nada mais é do que uma mistura de minerais. A gente faz a aplicação desse esmalte na peça, né, e ele sofre uma segunda queima. E nessa segunda queima ele atinge uma temperatura, né, cada esmalte tem a sua adequada, ele se funde e dá o resultado, né? Tem cores, infinitas cores de esmalte, texturas. Então, cada ceramista vai desenvolver sua receita, né, para conseguir o resultado que ele quer. Eu levo geralmente de 9 a 10 horas para atingir a temperatura de 1245 graus, né? Isso para os esmaltes de alta. Tem esmaltes que são queimados em temperaturas menores, eu tenho também, mas por ser utilitário, tenho feito bastante. Quanto mais alta a temperatura, ele ganha mais dureza. Um detalhe legal sobre as queimas, existem tipos diferentes de fornos. Existe o elétrico, o forno a lenha e o forno a gás, que é o que eu utilizo. Eu construí ele agora na quarentena em casa para ter essa possibilidade de queimar as peças aqui. E tem sido bem legal trabalhar com ele, assim, muitas experiências. No início foi um pouco difícil lidar, mas eu tenho conseguido resultados bem legais. Pessoal, esse foi um resumão de como produzo as minhas peças aqui no estúdio. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê logo. Essa proposta cultural é parte do edital Terezinha Moquidesce de Incentivo à Cultura, Lei Aldir Blanc, realizado pela Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Cultura e Turismo, pelo Fundo Municipal de Cultura de Três Rios.